hoje nós vamos aprender os números na forma decimal. Para isso, nós temos que lembrar quando que uma fração é uma fração decimal. Vamos lá? Olha aqui, nessa primeira figura aqui, lembra do nosso material dourado? Aqui está dividido em 10 partes, eu pintei uma, então ela 1/10, né? Como que eu leio? 1/10. Já nessa segunda, ela é dividida em 100 partes, eu pintei uma parte, então, eu represento como 1/100. E, aqui nesse caso, ela foi dividida em 1000 partes, eu pintei uma parte, então, eu represento como 1/1000. O que é importante vocês lembrarem? Quando eu falo de frações decimais, eu tenho como meu denominador o 10, o 100 e o 1000. Como o meu denominador é o número de baixo, tá? Só quando eu tiver o 10, o 100 ou o 1000 é que eu tenho frações decimais. Por exemplo, se eu tivesse 5/200, eu teria uma fração decimal? Não. Por quê? Porque no denominador eu tenho que ter 10, 100 ou 1000, tá? Aqui, 100 quartos é uma fração decimal? Também não. Ó, ele tá no numerador, tá? É só no denominador. Denominador é o número de baixo, pessoal, tá? Não se esqueçam disso. E nós vamos trabalhar os números decimais. Mas para isso, nós precisamos relembrar algumas coisas. Vamos lá? Lembra que nós dividimos no nosso quadro em unidades, dezenas e centenas, né? Aí pra cá também tem milhares. Vamos lá. Agora, nós vamos aprender o número com vírgula, tá? Então, depois da vírgula, nós teremos a parte decimal. O que seria essa parte decimal? Os décimos, centésimos, milésimos, tá? Vamos a alguns exemplos de como que a gente vai colocar nessa tabelinha aqui que a Pro tem, tá? A Pro vai ensinar a leitura de alguns números. Para isso, a gente vai colocar nessa tabelinha aqui. Por exemplo, eu tenho 1,8. Deixa eu pegar os números aqui. Gente, essa parte vermelhinha aqui é onde vai ficar a vírgula. Eu tenho o número 1,8. Então, coloco 1 aqui, vírgula 8. Como que eu leio? Eu vou ler esse 1,8 como 1 inteiro, 1 inteiro. E o que? 8 décimos. Esse 8 tá depois da vírgula. Então, se eu tenho só uma casinha depois da vírgula, eu chamo ele de décimo. Se ocupasse 2 casinhas, centésimo, 3 milésimos. Então, como ele utilizou apenas uma casinha, então eu leio 1 inteiro, essa parte daqui pra cá é o inteiro, tá? Antes da vírgula é o inteiro. E depois da vírgula é a parte decimal. Então, 1 inteiro e 8 décimos, tá? Vamos lá, temos mais alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui. Tem o número 3. Vírgula, a vírgula fica aqui no vermelho, 25. Como será que eu leio isso? Olha lá, lembra que a Pro falou que antes da vírgula, a vírgula tá nesse vermelho aqui? Então, eu leio 3 inteiros
e 25, ele parou aqui. Eu utilizei duas casinhas depois da vírgula. Então, eu leio centésimo. Lembra? Se eu utilizar apenas uma casa, eu leio como décimo. 2, centésimo, 3 milésimos, tá? No caso aqui, eu utilizei duas. Então, ó, duas casinhas, ele parou no centésimo. Então, como que eu leio? 3 inteiros e 25 centésimos. Vamos lá que temos mais um exemplo aqui. O outro exemplo é 4,135. Vamos colocar lá. 4,135. Como será que eu leio? Vamos lá? Leio assim, ó. O 4 tá antes da vírgula. Então, 4 inteiros, né? Antes da vírgula é o número inteiro. E 135, ele não parou no milésimo? Não ocupou 3 casas depois da vírgula? 135 milésimos, tá? Tem um outro exemplo aqui. 0,7. Como que a gente lê, será? Vamos lá? Gente, o que vem antes da vírgula? O 0. E depois da vírgula? O 7. Lembra que eu falei? A nossa vírgula é representada por essa linhazinha vermelha? Então, vamos lá. Como que a gente lê? Tem algum inteiro? Não. Então, eu leio apenas 7 décimos. Tá bom? E a Pro agora vai dar o último exemplo, que é 0,032. Vamos lá. 0, 0, 3, 2. Vamos lá verificar? Tem algum número inteiro? Não, antes da vírgula não tenho nada, é o 0. E depois, vou ler esse número, não é 32? Ele parou onde? Em milésimos. Então, eu leio 32 milésimos. Gente, ocupei 3 casinhas depois da vírgula, então, eu leio como milésimo, tá certo? E é assim que eu coloco. O que vocês têm que lembrar? Antes da vírgula, eu tenho a parte inteira, tá? Depois da vírgula, se eu ocupar uma casinha, eu vou ler como décimos. Se eu ocupar 2 casinhas, eu leio como centésimo. Se eu ocupar 3 casinhas, eu leio como milésimos, ok? Agora, vamos aprender como que a gente transforma os números decimais em fração, tá? Primeiramente, vai fazer o seguinte. Eu tenho o número 0,6. Quero que vocês prestem atenção quantas casinhas ele ocupou depois da vírgula. O 0,6 ocupou uma casinha. Então, ó, primeiro passo, eu copio esse número aqui sem vírgula, sem nada. Então, vou colocar o 6 aqui. Vou perceber e notar o seguinte, quando eu falo em fração decimal, eu lembro que o meu denominador é 10, é 100 ou 1000. Depende da quantidade de casinhas que ele ocupa. No caso aqui, ele não utilizou apenas uma casinha depois da vírgula? Então, eu vou usar um número que só tem um 0. Se eu usei uma casinha, qual que é o número que tem só um 0? 10. Então, ó, eu leio como eu quiser transformar em fração decimal. Então, eu vou ler 6 décimos. Transformei, então, em uma fração decimal. Vamos transformar esse próximo número? O que eu tenho que fazer? Copio o número sem vírgula, sem nada. Coloco ele aqui em cima. Observo quantas casinhas ele ocupou. Não foi uma? Então,
eu vou usar um número que tem apenas um zero. Então, 12 décimos. Transformei numa fração decimal. Agora aqui, 4,7. Qual que é o passo? Copio o número sem vírgula, sem nada. Verifico quantas casinhas ele tem depois da vírgula. Uma. Quando eu tenho uma casinha só, eu uso o número que tem apenas um zero. Então, 47 décimos, tá? Agora, olha aqui. Copio, o que eu tenho que fazer? Copio 23, copiei o 23 do outro lado. Percebo quantas casinhas ele tem depois da vírgula? 2. Então, eu vou verificar o número que tem 2 zeros. Então, 2 casinhas, 2 zeros. 3 casinhas, 3 zeros. Então, ó, 2 casinhas, um número que tenha 2 zeros. Então, eu vou colocar o 100 aqui embaixo. 23 centésimos, ok? Agora, a Pro tem outra transformação aqui para vocês, tá? Vou deixar assim. Lembra que eu falei? Eu quero transformar isso daqui em uma fração. Como que eu faço? Vou copiar o número sem a vírgula, 357. Observo quantas casinhas ele tem depois da vírgula, 2. Então, eu vou usar o meu denominador onde eu tenha 2 zeros. Então, 357 centésimos, ok? E aqui, gente, como que eu faço? Copio o número, 90, copiei. E agora, eu tenho aqui, eu preciso de um número que tenha 2. Então, utilizo centésimo. Então, ficou 90 centésimos. Tá certo, gente? Então, qualquer dúvida, assista o vídeo novamente. E a Pro, na sala de aula, também vai tirar as dúvidas. Beijo pra vocês!